E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava acompanhando aqui o canal do Rafael Scapella e ele fez há 3 semanas um vídeo sobre os 5 países da Europa mais pobres que o Brasil. Concordo com ele, são realmente 5 países mais pobres que o Brasil, segundo índice de renda per capita, de PIB per capita. Isso está correto no vídeo dele, é o primeiro ponto aí que temos que ressaltar. Porém, ele começa depois a fazer inferências que não são corretas e claramente destoam do que existe de evidências científicas, totalmente disponíveis e em abundância. Então, ele está completamente equivocado quando diz que não, que os fatores culturais são mais importantes do que os fatores econômicos. Olha, Rafael, você está completamente equivocado. E por quê? Primeiro ponto do teu erro é que você coloca a questão da pobreza e de que não haveria relação alguma da violência com a pobreza. Né? Então ele tenta passar o vídeo dele, é um vídeo primeiro sobre pobreza, mas depois começa a fazer essa relação com violência e mostrar que de fato a violência em vários países mais pobres do que o Brasil, na Europa, inclusive na Índia, é muito menor, a violência é muito menor segundo os índices de homicídio por 100 mil habitantes. Os índices são muito menores do que no Brasil, isso eu também concordo totalmente com ele. Mas dizer que existe alguém alegando que a violência está relacionada à pobreza, não existe essa alegação, Rafael. Essa alegação não existe. E quem faz essa alegação está completamente equivocado e você está correto. Mas o problema é que essa alegação não existe. Não existe no meio científico esse tipo de alegação que você está fazendo. Ah, você está fazendo alegação para quem? Para quem? Para algumas pessoas que dizem isso? As pessoas estão erradas mesmo, estão completamente equivocadas. Você está correto nisso. Mas você está completamente equivocado quando você tenta tirar essa história da questão econômica e dizer que é somente cultural e fica uma coisa no ar, sem informação nenhuma, desinforma, é um desserviço. Me perdoe, sinto como um grande desserviço, porque a relação com fatores econômicos é muito incisiva, é muito forte, assim como tem relação com fatores culturais também. Porém, faltou você colocar as suas fontes em relação aos fatores culturais. Coloque as fontes, fale de onde você encontrou isso, onde isso está em termos de pesquisa, que aí a gente vai procurar, a gente vai ler, a gente vai continuar debatendo, mas não existe isso também, meu colega. Então, o que existe muito forte, vou deixar todos os links para vocês, são artigos científicos, todos indexados ao PubMed, à biblioteca lá de artigos científicos, aquela biblioteca mundial, que tá catalogada, acho que pelo governo norte-americano, mas tem lá todos os fatores de epidemiologia social mostrando que um fator muito importante, é um fator econômico sim, não é o único, obviamente, é a desigualdade social, a desigualdade econômica entre as pessoas, entre as classes, é importantíssima. Se não diminui a desigualdade, não diminui a violência. Tem que diminuir a desigualdade, eu estou dizendo isso há mais de 7 anos aqui no YouTube, gente. Então estou colocando vídeo para vocês verem, estou falando de como diminuir a desigualdade, quais são os caminhos que a ciência aponta, que os dados apontam para a gente diminuir a desigualdade. Reforma tributária, mas uma reforma tributária com diminuição de impostos indiretos e aumento de impostos diretos. O brasileiro paga muito imposto indireto, que é imposto embutido no consumo. E quem mais acaba pagando é o pobre. O pobre no Brasil é possivelmente as classes mais pobres são as que mais pagam no mundo, proporcionalmente, quando se compara com outros países no mundo. Então o pobre no Brasil paga imposto pra caramba. A desigualdade aqui é muito gritante, somos o 8º país mais desigual do mundo, se a gente pega os índices do Gini, então vamos olhar o Gini Index. O Gini Index é um índice relativamente confiável, dotado até em métricas científicas e tudo, para falar de desigualdade. Somos o 8º país mais desigual do mundo, e todos esses países que ele colocou, eles não são tão desiguais quanto a gente, são bem menos desiguais, são muito mais igualitários. Eu vou colocar os dados aqui para vocês poderem ver na prática. Faltou, Rafael, falar também de Richard Wilkinson. Richard Wilkinson é um professor de epidemiologia social da Universidade de Nottingham, e ele traz dados importantíssimos, principalmente nas pesquisas em relação aos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, sendo um país rico, tem índices sociais assustadores em comparação com outros países de renda per capita, de PIB per capita semelhante? Por quê? Porque ele é muito mais desigual do que os restantes dos países comparados, dos países ricos. É o mais desigual dos países ricos. Sendo mais, tirando o Chile, obviamente, que tem quem acha que é país rico, mas o Chile está muito desigual ainda. Então vamos tirar o Chile dessa listinha. Não estou falando do Chile. Chile não entra
Então, assim, os Estados Unidos comparado aos países ricos da Europa, por exemplo, e da Ásia, a desigualdade é gritante, é assustadora. E os índices sociais comparados também são assustadores. Tem índice de mortalidade infantil que é pior do que em Cuba. Cuba tem menos mortalidade infantil do que nos Estados Unidos. Tem vários índices sociais, desde mortalidade infantil, violência, vários índices sociais que os Estados Unidos são ruins, bem, muito ruins se comparado a países ricos, faixa de renda semelhante aos países ricos, enfim, Europa e alguns países da Ásia. Europa Ocidental, obviamente, os países ricos da Europa. Então, já vamos assistir da Richard Wilkinson, vamos ler os trabalhos dele. O cara é professor, é pesquisador na Universidade de Nottingham. Então não vão ficar falando pelos cotovelos, falando qualquer coisa, tirando da cartola para não falar que está tirando de outro lugar, não é? Eu vou mostrar aqui também uma tabela de como estão os 5 países que o Rafael Scapella cita na Europa, que são menos violentos que o Brasil e mais pobres, e mostrar como eles são muito menos desiguais, são muito mais igualitários do que o Brasil. Vamos lá? Aí a tabela, gente. Ó, o Brasil. Então, aí é o índice Gini, quanto maior, mais desigual. Então, o Brasil está em 8º lugar como o país mais desigual do mundo. Temos um Gini de 53,30. A Armênia, com a qual ele comparou, que é mais pobre do que o Brasil e tem muito menos violência, ela tá em centésimo 14º. 114 a posição da Armênia. Totalmente diferente da gente. Então isso faz uma diferença absurda para a questão da violência. É o que as pesquisas têm apontado. Então a questão da igualdade econômica e social, ela é fundamental nessa equação. Pode falar de fatores culturais, tá? Parece que nem aparece no cenário das pesquisas. Traz aí para a gente ver. Mas não é tão relevante assim. A questão econômica é muito relevante. O Brasil só vai voltar a crescer se tiver mais igualdade também, viu, querido? Então, o Brasil, assim, o caminho para o Brasil voltar a crescer, ter o PIB crescendo de forma significativa, é diminuir a desigualdade. Nós somos um país indecentemente injusto e desigual. Desculpa, eu fico até um pouco irritado, perdão, né? Olha só a Índia, ele comparar com a Índia, não tem comparação. Olha onde a Índia está no ranking, cara. Olha, a Sérvia que você mostrou não tem comparação, Geórgia não tem comparação, Azerbaijão não tem comparação. E aí o último, a Ucrânia. A Ucrânia, da lista de 159 países do ranking que eu coloquei, estou colocando o índice inclusive eu vou colocar o link para você saberem onde pesquisar e tudo. A Ucrânia é o último, ou seja, o país mais igualitário desses 159 pesquisados. E vamos ver, vamos dar uma olhada boa na lista toda, para o Rafael tomar um pouco de consciência. Rafael, tome tento, menino. Aí, ó. Indicadores estão aqui. O site é o Index Mundi, tá? Vocês podem acessar lá. Olha aí. Em primeiro lugar, o país mais desigual do mundo, África do Sul. E vamos ver na lista, ó. Namíbia, Suriname, Zâmbia, tudo na África. Lesoto, vários. E o Brasil vem em 8º. O primeiro a sair mais ou menos da África aí, que eu acho que o Belize deve ser no Caribe. Mas o primeiro a sair da África é quem? Brasilzão, meu caro! O primeiro a sair da África subsaariana é o Brasilzão. Nossos índices de desigualdade econômica são índices subsaarianos, são índices africanos. Povo, né, tem um preconceito com a África, isso e aquilo, que a África é pobre. O Brasil está no mesmo nível quanto a questão de desigualdade social, meu chapa. Mesmo nível. Então, olha aí, ó, que vergonha que é a nossa situação de desigualdade. Um dos países mais injustos do mundo. E aí vamos vendo aqui, ó, Santa Lúcia, Honduras, Panamá, já vem a América Latina entrando na jogada, ó, Colômbia, Congo, Paraguai, Costa Rica, México, e vamos indo, Venezuela, Chile, Camarões, Nicarágua, Jamaica, Equador, Malau e Guiana, Filipinas, Bolívia, Ruanda, Gana, Chad, Zimbábue, Togo, Nigéria, Uganda, Angola, Madagascar, Congo, Papua Nova Guiné, Turquia, Djibouti, Costa do Marfim, e aí junto com todos esses países latino-americanos, africanos, com esses índices vergonhosos de desigualdade social, quem é que nós temos? Estados Unidos. Estados Unidos, vergonhoso. Olha aí, ó, como é vergonhoso. Demora para chegar um país rico, ó, demora. A Sérvia acaba aparecendo aqui, mas a Sérvia ele citou no vídeo dele, mas eu mostrei vocês podem olhar um pouquinho para trás, vocês vão ver que ela tem um índice muito menor que o Brasil. O Brasil está lá em 8º, a Sérvia está em 62º. E a Sérvia tem
uma renda per capita mais próxima da do Brasil. Mas aí vão descendo, 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 demora, ó. A China, os Estados Unidos estão em 51º, a China em 68º. E há quem dissesse, porque a China é muito desigual e tal. Não, não, ela é um país, sim, está sendo um país injusto. Nessa lista a gente vê que ainda é um país desigual, mas não tanto quanto os norte-americanos, quanto os Estados Unidos, tá ok? É isso então que eu queria trazer para vocês. O último da lista é a Ucrânia. Olha lá, a gente vai descendo, ó. Ixi, demora para descer aqui. Aí, o último da lista aqui é a Ucrânia, mas temos Eslovênia, Belarus, Moldova, República Tcheca, Finlândia, Azerbaijão. O Azerbaijão é muito desigual, tá vendo? É muito igual, né? Tem muita igualdade. Então, não faz sentido o que o Rafael fez. Vou comparar com o Azerbaijão, cara. É um país muito igualitário, um dos mais igualitários do mundo. Finlândia deve ser um paraíso, né? Convenhamos. Noruega, paraíso, né? Bélgica, Islândia, Países Baixos, Holanda, Dinamarca, paraísos, convenhamos, né? Então é isso. Obrigado pela sua audiência aqui. Por favor, me ajuda a alimentar o algoritmo do YouTube. Divulgue esse vídeo. Compartilha lá no canal do Rafael. Então, diz que ele foi franquejavado. Então é isso, meus queridos. Ajuda a alimentar esse algoritmo. Deem like ou dislike, comentem, se inscrevam no canal e divulguem. Ativem as notificações. Valeu, um abraço.